pessoal, vim contar aqui pra vocês como que eu descobri a minha gravidez. Gostaria de compartilhar, sobre a minha gravidez, não simplesmente por compartilhar, mas gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive, já fazia, acho que uns 2 anos que eu e meu marido tinha decidido realmente tentar, ter um filho. E nós não conseguimos, tentamos fazer, fizemos vários exames e os exames deram tudo certo, o médico falou que não tinha nada de errado. E aí depois o médico acabou me passando uma guia, para poder fazer um exame que verifica as trompas, para ver se não tem algo impedindo do espermatozoide chegar até o local do óvulo, tal. Não sei como que funciona direito, mas é isso aí. Alguma coisa interrompendo da fecundação acontecer. E aí eu fui começar a pesquisar sobre esse exame e aí eu decidi entregar para Deus, Não sei qual que é a sua fé, mas eu resolvi entregar para Deus essa situação. Então, no momento, que eu estava num período lendo um livro, que eu vou colocar aí para vocês. Estava lendo este livro, e nesse livro fala sobre fé, sobre milagres, sobre o poder de Deus, e algo começou a despertar no meu coração. Aí tinha um trecho do livro que falava sobre infertilidade, e eu peguei e resolvi. Sabe quando você sente algo no teu coração muito forte? Falando assim, não sei explicar, mas falando assim, faz o que tá falando nesse livro, sabe? Tenha fé e faça essa oração, crendo que um milagre vai acontecer. E eu peguei e resolvi fazer essa oração, deixei o livro de lado, no cantinho, e coloquei a mão no meu ventre, e fechei os olhos e comecei a orar para Deus, falando tudo aquilo que eu sentia naquele tempo todo que a gente estava planejando, as coisas que eu gostaria, e enfim, abrindo meu coração para Deus. Aí eu coloquei a mão no meu ventre e comecei a falar com Deus, declarar algumas palavras, falando: Senhor, tudo aquilo que estiver interrompendo da gravidez acontecer, se tiver alguma coisa, tira, ajuda para que as coisas aconteçam, que essa gravidez aconteça, porque eu creio que é uma bênção do Senhor. Enfim, fui falando coisas que Deus foi colocando no meu coração. E nisso, conforme Deus foi colocando palavras na minha boca, que assim, eram palavras diferentes. Tanto é que eu tento falar agora. E na verdade, você vê que eu nem consigo falar o que eu falei naquele dia. Mas foram palavras assim realmente que no momento fui falando o que estava no meu coração. E aí, na hora que eu falava alguma coisa, imaginava alguma coisa que às vezes os médicos falavam ou as pessoas falavam pra mim, comecei a imaginar que aquilo estava saindo, sabe? Então, aí eu comecei a imaginar o quê? Que o óvulo estava entrando lá no útero, estava chegando e estava fecundando, estava conseguindo fecundar com o espermatozoide e tudo, e eu comecei a imaginar isso acontecendo dentro de mim. Como se naquele momento a gravidez estivesse acontecendo, E eu comecei a imaginar pela fé. Eu aprendi que quando nós desejamos algo, nós devemos sonhar também, Imaginar aquilo que nós desejamos, porque isso acrescenta algo na nossa fé. E eu acho que foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu comecei a visualizar, a pensar naquilo, a imaginar as coisas acontecendo, aquilo que estava impedindo da gravidez acontecer, eu acho que foi quando Deus realmente colocou a mão e permitiu que acontecesse. E aí, aí orei e tal, encerrei, mas depois daquele dia, parece que algo ficou diferente no meu coração. Deus começou a falar, a partir desse momento, comece a pensar que realmente o seu sonho já está acontecendo. E foi realmente algo incrível, porque
aquele pensamento que tinha na minha mente, sabe? De, ai, eu não consigo ficar grávida, ai, eu acho que eu tenho problema, sabe? Pensamentos assim ruins. Começou a se reverter em pensamentos bons, em pensamentos onde eu ficava pensando, ah, não, vai acontecer, Deus já está planejando, eu já estou grávida, sabe? Eu comecei a pensar como uma grávida. É um negócio meio de doido, mas é isso mesmo. Então eu acho que conforme eu começou a nascer o sonho dentro de mim, comecei a gerar o sonho dentro de mim, é quando isso se permitiu ser concretizado aqui na Terra, né? Eu tenho muita fé nisso mesmo. Como eu falei, independente da sua fé, eu creio que você pode fazer o teste, né? Para ver se realmente isso acontece. E depois eu quero ver, você escreve aí embaixo nos comentários se realmente o que um testemunho se caso acontecer. E foi isso que aconteceu. E por mais que incrível que pareça, um pouco depois, né, tive meu período menstrual, normal e tal. Teve o período das festas de final de ano. E assim, veio tudo normal, tudo bonitinho, mas aí teve a festa de final de ano e tal. Quando foi em janeiro, meninas, já tive a sensação, tudo que gerava no meu coração, eu estou grávida. Só que uma vez eu tava com esse pensamento porque meu ciclo tinha aumentado uns 2 dias, e aí eu fui fazer o exame e não deu nada. Então dessa vez eu falei, não quero ficar ansiosa. Só que dessa vez parecia que algo tava diferente dentro de mim, sabe? E eu ficava, ai, eu acho que esse mês eu vou ficar grávida. Esse mês eu vou ficar grávida. E sempre vinha isso no meu coração. Eu acho que é por causa daquela oração mesmo, sabe? Que isso gerou dentro de mim. E às vezes eu brincava com meu marido, ele, para, da outra vez você também falou isso e não tinha nada. E eu falei, mas eu acho que vai, viu? Aí, só que como não tinha atrasado nem nada, então era só coisas assim, palavras, né? Aí passou, começou a chegar perto de vir a menstruação. E eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar tensa. Eu falei, ai meu Deus, será que vai acontecer ou não vai acontecer? E aí chegou o último dia, eu falei, mas da outra vez aumentou 2 dias no meu ciclo e pode acontecer dessa vez de novo, então vou esperar. Aí quando deu, menina, passou esses 2 dias a mais, eu falei, ai meu Deus, não, mas eu acho que se de repente vai que vem à noite, né? E eu ficava achando que ia vir, né? Porque eu não queria ficar ansiosa. Quando deu o meu máximo mesmo do meu ciclo, eu falei, não é possível. Mais do que isso nunca aconteceu. Não é dessa vez que vai acontecer, né? De vir tão. Vai ter um ciclo tão longo assim. Porque eu sempre fui regular. Aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Aí comecei a meio que falar pro meu marido, tem uma coisa estranha, porque até agora não veio. Eu ficava brincando com ele, né? Mas não não tinha como dar certeza, porque eu ficava com receio de repente vir falar, acabou o sonho, né? Aí eu ficava pensando, eu acho que eu vou comprar um exame de farmácia. E eu ficava com medo dessa vez, de comprar e de não dar em nada. Então toda vez eu pensava, vou lá comprar na farmácia. Chegava na farmácia e voltava. Quando pegava o exame na minha mão lá na farmácia, colocava de novo na prateleira e ia embora. Porque eu falava, não, e se de repente eu não tiver, eu vou me frustrar. Então aí eu combinei com meu marido de esperar. A gente estava prestes a tirar as férias, né? Então eu decidi esperar as nossas férias. Só que do período que deu atraso até as férias, assim, deu uma semana de atraso. Então nunca tinha acontecido isso. Aí eu comecei a falar, acho que eu tô grávida. Aí eu resolvi fazer um exame de farmácia e deu positivo. E aí eu fiquei meio assim, sabe? Na hora que eu vi, eu fiquei totalmente sem reação, né? Totalmente sem reação. Aí eu falei pra ele, eu acho que eu tô grávida porque deu positivo. Só que como eu já tinha lido algumas coisas na internet falando que às vezes dá
tem gravidez química, tem gravidez que tem, às vezes dá resultado positivo e às vezes nem tá, e coisas assim. Eu fiquei com receio, né? Eu falei, vai que apareceu lá por alguma razão e depois, na verdade, nem tá. Então, pra gente saber mesmo, teria que fazer o exame de sangue. Eu comecei a pesquisar sem ele saber. A gente estava em Ilhabela, né, de férias, e não falei nada, né, porque eu não ia fazer, né, tal. Mas eu pesquisei, se caso acontecesse de der muitos dias, eu tava pensando em fazer. Aí até que um dia a gente tava na praia, eu tava na areia, bem longe, de roupa, porque tava bem no finalzinho da tarde, enquanto meu marido resolveu dar um mergulho. Conheceu algumas pessoas, conheceu um rapaz, né? E ele começou a conversar com esse rapaz. E aí eles conversando lá sobre alguns assuntos, aí o rapaz perguntou, aquela ali é sua esposa? É aquela ali, é a gravidinha? Só que eu tava muito longe mesmo. Eles estavam lá no mar, né? E eu tava na areia. E aí ele me contando depois, ele falou que na hora que falou isso, ele já ficou pensando, não, como que ele sabe? Sabe? Como que ele vai falar que tá grávida? Nem a gente tem certeza. Aí foi quando ele já chegou em mim e falou assim, contou a situação que aconteceu e falou assim, você não acha melhor a gente fazer um exame de sangue? Eu falei, então, bom, né? Já tinha dúvida que tava, acho que é bom a gente fazer. E eu falei, e falando nisso, já dei uma pesquisada, né? Por nada não, mas eu já dei uma pesquisada e já sei que tem um lugarzinho ali que faz. Aí ele falou, então tá bom, então nós vamos fazer. Quando nós fizemos, pegamos o resultado e tal, resolvemos abrir juntos na praia pra ver. Tinha dado positivo, não teve jeito. Mas meu marido ainda não queria acreditar e ele pegou e me fez voltar no laboratório para perguntar para a menina se realmente aquele exame era realmente certeza de não ter erro. Foi muito engraçado, porque aí eu fiquei super sem graça, mas fui perguntar, né? E aí realmente a moça falou, não, quando a gente coloca assim, que tá positivo é porque realmente não há dúvidas. E depois daquele dia foi assim, foi algo diferente. Até hoje não caiu muito a ficha. Então, é isso. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês não é simplesmente sobre como ficar grávida ou falar sobre gravidez. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês que têm dificuldade, vocês tentantes, para que vocês não desistam do sonho de vocês, para que vocês realmente venham a ter a fé, a convicção no coração de vocês que no tempo certo, no tempo onde Deus acreditar que você está preparado, que vai ser bênção para sua família, Ele vai te dar esse bebezinho. Então, para que você venha colocar isso no teu coração, sabe? Não venha se sentir pressionada, não venha se sentir triste. Mas lembre-se que Deus faz tudo no tempo certo. E para que isso aconteça, você precisa somente acreditar e ter fé, tá bom? Um grande beijo para vocês e qualquer coisa eu quero saber nos comentários depois, tá bom? Se tiver alguém que teve alguma experiência parecida com a minha ou tiver algo para falar a esse respeito, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.